Boa noite. Vamos dar início a mais uma conversa sobre o neoplatonismo aqui do canal do GT, da Ampof. Hoje aqui nós temos o prazer de receber a professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que vai, enfim, conversar um pouco aqui sobre sua tradução da Enéada 3, o Tratado Quinto de Plotino, e, obviamente, como sempre fazemos aqui, vamos passear um pouco pelos interesses e também pela escolha, né, dessa temática como tradução, né, algo que no Brasil a gente sempre tem dito e insistido na ideia da importância de trabalhos que venham a contribuir para o acesso, né, principalmente, eu sempre digo isso aqui, dos estudantes que têm, enfim, algumas traduções no Brasil, de fato, né, mas que sempre nós precisamos, principalmente desse período da história da filosofia, fortalecer aí. Então, muito boa noite, Maria Aparecida. Eu vou fazer uma rapidíssima apresentação aqui, somente para que fique nos protocolos. Boa noite. Boa noite. Bom, a professora é graduada em História, é mestre em História Econômica e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, né? Com estágio na École Française de Rome e na Universidade Nova de Lisboa. Depois doutorado em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista e também tem pós-doutorado em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo. É pesquisadora do Grupo Heródoto, da Unifesp, pesquisadora da AFOS, né, do Grupo de Pesquisa e Práticas Mortuárias também no Mediterrâneo, da USP, Mediterrâneo Antigo, é professora orientadora DOC do PPGH da UNB e é líder do grupo de pesquisa do CNPq, LabRAN da UFPI, é pesquisadora também do CNPq Liceu, autora de Plutarco, Historiador, Análise das Biografias Espartanas, publicado pela EDUSP em 2006, e Plutarco e Roma, o Mundo Grego no Império, da EDUSP também de 2014. Publicou o estudo seguido da tradução de notas de Plutarco, da Malícia, de Heródoto, edição bilíngue, pela EDUSP, enfim, vários estudos e traduções sobre Plutarco, epítome da comparação de Aristófanes e Menandro, com Ana Maria César Pompeu e Maria de Fátima Souza e Silva, e tem, enfim, uma vasta participação em entidades também internacionais, e como nós já tínhamos dito aqui, a tradução do seu trabalho aqui sobre Plotino, né, que é o nosso foco hoje aqui na nossa conversa. E eu começaria, professora, colocando, antes de mais nada, uma pergunta que sempre eu acho que é bom, até mesmo como uma curiosidade, né? Como é que você chegou a Plotino, né? E que papel, né, ou que importância você atribui ao pensamento de Plotino dentro do cenário do neoplatonismo e de todo esse período que você se debruça com tanto afinco em seus estudos? Boa noite, professor Cícero, né, Cícero Bezerra, agradeço imensamente o convite, né, referendado pela professora Lorane Oliveira, e para mim é uma alegria muito grande falar um pouco sobre o meu trabalho, que, na verdade, esse é o meu trabalho de pós-doutoramento, feito com o professor Já Torrano. E também boa noite a todos que estão aqui, agradeço a presença de todos, né. Eu cheguei em Plotino, primeiro, claro, sempre por meio de Plutarco, né, porque eu sou especialista em Plutarco, Plutarco tem uma vasta obra, né, ele é um autor do primeiro século, né, data-se o nascimento dele por volta de 40 depois de Cristo, perdão, e a morte entre 120 e 125, então ele presenciou bem tanto o primeiro como o primeiro quarto, digamos assim, do segundo século, né. Seria, assim, já, alguns autores o consideram já neoplatônico, né, muitos falam em platonismo, mas a grande maioria o coloca como uma espécie de precursor, né, desse neoplatonismo, e
o meu supervisor à época, né, o professor já Torrano, é um especialista em Platão. Ele é um especialista também em Platão, é um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Platão, né? E então, ele sugeriu que ele me perguntou qual tratado que eu tinha me interessado, eu falei para ele que era o Diálogo do Amor, porque eu tinha encontrado uma tradução muito bonita do professor que é especialista, né, bastante famoso, Flacelier, né, Robert Flacelier, que também dedicou sua vida à tradução de muitos tratados do Plutarco. E a tradução dele, que eu tive contato também, era um livro bonito, de 1939, antes de entrar para a coleção da Belle Lettre, né? E ele me sugeriu que eu fizesse um estudo comparativo, né? Que entre Platão e Plutarco, e porque até o próprio Plutarco, né, cita o banquete, faz inúmeras referências ao banquete e a Fedro. Então, por isso nós trabalhamos no meu pós-doc com Plutarco e Platão. Então, nesse trajeto de ler, né, o banquete, de depois ter a oportunidade de traduzir o banquete, de ler e traduzir o Diálogo do Amor, notamos, né, e chegamos a uma outra literatura que nos levou a Plotino, né? Nos levou a Plotino porque ali é como se fosse o que sobrou para nós, não, né? Porque também tem de deixar claro que outros autores escreveram sobre o amor, mas nós não temos, né, a obra para poder cotejar e tirar conclusões. Sabemos a mais famosa do Teofrasto, que é um discípulo de Aristóteles, né? Então, o que nós fizemos foi tentar criar um estudo para ver como que Eros e o amor passam a ser vistos, né, dentro desses contextos e em cada um dos autores, né. Então, a gente chega à conclusão, como o próprio Plotino, né, no início do amor diz, né, primeiro chegando em Platão, e é bonito isso, porque o Plotino já começa falando isso, né, que Platão apresenta diversos tipos de amor, várias definições e formas para o amor. Ou seja, não tem uma definição, né, de amor. E aí, essa é uma preocupação do Plotino que a gente percebe porque ele está centrado naquela ideia do uno, né? Porque é uma das coisas que a gente também percebe logo que Plutarco está mais próximo de Platão, em termos de categoria filosófica, que o próprio Plotino de Platão, porque a ideia que se vai discutir do amor, isso dentro do amor, né? Pensando o amor e Eros. Por quê? A ideia que vai se trabalhar dentro de Platão é aquela ideia do Eros racional, né? Tanto é que ele vai fazer uma oposição entre o urânio e o pandêmio, né? Que um trabalha com a razão, o outro se deixa levar pelas paixões, né? Então, a temática central está na questão do logos, né? Da razão, da areté, da virtude, né? Da virtude, do amor como um caminho para essa virtude, né? Por quê? Porque vai ser considerado, tanto por Platão como por Plutarco, um momento único, né? E inspirador. Por quê? Porque no entender, aqui vem a diferença crucial entre Platão e Plutarco, que é, em Platão, ele vai ver isso operando como um daimon, né, um demon, que seria, assim, o que que ele define no banquete, 200 CE, por aí, né, que
Eros é um ser intermediário entre os homens e os deuses, né? E que esse amor, então, ele é algo que contém o divino e o elemento mortal também, né? Daí a questão da racionalidade do real, né? E como que o amor tendo a sua origem, isso pensando, já dialogando com o Plotino, tendo a sua origem na realidade. Não que Plotino não vá dizer que o amor não tenha a origem na realidade, que seria o aspecto corporal, corpóreo, né? Mas a gente sabe, vê logo no início, que Plotino vê o amor nascendo entre almas, né? Que é mais ou menos a visão que nós temos hoje, né? O encontro de almas, né? E em Platão teremos essa colocação, mas como ele diz, há várias, né? Pensando exatamente no banquete, porque são várias percepções mesmo, né? Do que é o amor, de como ele atua, e Plotino traz essa questão metafísica. Então, você vê que a preocupação já não é mais com a realidade. Por exemplo, Plutarco, quando fala do amor, e assim como Platão, embora ele fale de outras formas, mas uma das questões mais importantes para eles também é a continuidade da espécie, né? A gente vê isso, não é à toa que o próprio Plutarco vai concordar com o Platão quando ele cita o Hesíodo, dizendo que essa força geradora, né, multiplicadora, que tem Eros por trás disso, né, ele que multiplica, né, a espécie. Sem o Eros não há a reprodução. E Plutarco, né, vai se distinguir de novo de Platão, porque ele não vai ter uma preocupação, né, com essa demonstração múltipla do amor, como nos é apresentada no banquete de Platão, né, porque nós temos lá 7 falantes, né, e cada um vai colocando sob a sua perspectiva o que é o amor, embora muitos considerem que a perspectiva de Platão é o discurso de Sócrates, né, é o discurso de Sócrates, né. Então, a gente trabalha basicamente com o discurso de Sócrates, né? Os demais são as variantes e como que as outras ideias correntes do tempo, né? Foi assim que eu entendi essa construção de Platão. Uma outra coisa interessante também é a própria construção dos textos, né? Por exemplo, o Plutarco vai seguir a estrutura do Platão, que vai ser um narrador que não esteve presente no evento, que vai narrar, né? Aí, Plutarco mostra essa intertextualidade com o Platão, e, ao mesmo tempo, reforça um aspecto que é a oralidade da cultura grega. Por quê? Porque lá no Platão também, né, ele ouviu dizer, e quem narra, né, a história, que na verdade começa com o casamento, aliás, com a ida de Plutarco a um lugar chamado Tespes, né, que fica, olha que interessante, perto de Ascra, da terra de Hesíodo, né, na Beócia, porque Plutarco também é beócio, né, ele também é beócio como Hesíodo. A Hesíodo é de Ascra e Plutarco é de Queroneia, né, e lá é onde está também o Monte das Musas, né, e no sopé do Monte das Musas tem essa cidadezinha chamada Téspias, né, e nessa cidadezinha, até eu vi, quando eu estava pesquisando, há ainda inscrições em latim, né, romanas, de romanos que foram casar lá, né, então era um lugar em que as pessoas gostavam de casar, não à toa que Plutarco conta a história do casamento e fala da história dele, que ele foi lá sacrificar,
o filho que conta a história do pai, que ele fala assim, ainda nem tinha nascido, mas meu pai, quando casou, foi a Téspias, né, para fazer, participar das Erotídias. É um festival que havia lá, a cada 4 anos, em homenagem a Eros, né, e ele foi lá participar desse festival, assim também, né, e esse festival também, por ser no sopé do Monte Helicon, né, que é o Monte das Musas, também terminava sendo um festival em que se comemorava as musas, embora sejam erotídeas, as musas também iam, né, até por serem as donas do lugar, né, então não podiam ser esquecidas. Boa imagem essa. Né? Então, só uma curiosidade, então, pensando um pouco a partir dessa contextualização inicial que você está fazendo aí. A gente tem Platão como base, né, obviamente, das duas, Sim, né, pensando aqui das duas leituras, tanto de Plotino como Plutarco, mas, pelo que eu estou observando em relação a Plutarco, há uma perspectiva, que não sei se seria correto dizer assim, mas muito mais prática no aspecto exato. da relação do Eros, né, com enfim, com a procriação, com a questão da família, né, da perpetuação da espécie, e toda essa, que eu acho que deve ter tido, né, eu imagino que sim, uma influência muito forte também no cristianismo, numa recepção cristã dessa visão do Eros, né, como controle das paixões, ligado à natureza. Há um aspecto que você vê da relação que Plutarco estabelece dentro desse limite do casamento, né, das práticas eróticas, né, sexuais, enfim, há uma perspectiva de, não sei se moral, do ponto de vista da moral, né, Sim, da sem prática, dúvida. Eu que em entendo, Plotino seria mais metafísica, vamos dizer assim, né, em função da estrutura que estaria por exato, trás. então, essa é a questão. Você tocou numa questão chave que o próprio Plutarco, ao longo de sua obra, em vários momentos, em várias obras, em vários tratados, coloca. Por quê? Porque nós temos a filosofia dentro de um contexto romano. É uma filosofia grega. Essa filosofia não é tão bem-vinda quanto se imagina, né? O filósofo não é tão bem visto, né, bem quisto, e a filosofia não é interessante aos romanos, né? Plutarco fala isso, no banquete de Trimalquião do Petrônio, né, lá do Satírico, ele também fala isso, né, que há um abandono à época romana da filosofia em prol da retórica. E aí vai haver uma crítica entre eles e de que não é possível ser um bom retórico sem conhecimento de filosofia. Mas aí o contraponto é que vão dizer assim: para que eu vou aprender filosofia se filosofia não tem prática nenhuma na vida real, não tem aplicação nenhuma na vida real, né? Aí, exatamente, Plutarco vai começar a mostrar, né, a primeira demonstração clara dele disso, né, são as biografias, que ele escolhe, né, os grandes personagens da antiguidade, e vai fazendo, narrando a história deles e analisando sob a perspectiva moral, né? Mas isso, exatamente como você notou, é aliando a filosofia à prática, porque Platão sofre a crítica de ser, até hoje, platônico, né? Ou seja, uma coisa inaplicável, inexequível, né? Então, daí vem a ideia do filósofo inútil, né? Então, Plutarco vai mostrar que não, né? Que a filosofia tem aplicação, porque se você não tiver um conhecimento das ideias, uma virtude, uma ética, as suas ações vão interferir no curso da história. As suas ações vão interferir na história da sua cidade, na sua história, na história da sua família, na história da sua cidade, na história do seu país. É tudo amplificado. Começa no indivíduo e vai, né, ampliando. Então, é exatamente isso.
essa responsabilidade civil que o casamento também tem. E ele lembra um pouco, se me permite, Esparta, né, que também tem uma percepção bem prática do casamento. Mas aí, também, como Plutarco é um grego, agora voltando para a sua questão, que é muito interessante, como Plutarco é um grego, dentro já de um período romano, ele não vai também pensar como Platão lá atrás. Ele vai ter o seu contexto. E dentro do Império Romano, desde a época de Augusto, então por isso eu retiro aí a influência cristã de Plutarco pelo seguinte, que... Oi? Desculpa, que estava fechado aqui. Não, digo o contrário, de Plutarco nos cristãos. A influência de Sim, Plutarco eu no acho cristianismo. sim, Estou pensando em eu Eusébio de acredito. Cesareia. Tanto é que depois, né, essa literatura do quarto e do quinto, que está relacionada à cristandade, até a Platão e Aristóteles, né, que eles vão ter como base, vai ser chamada de cristianismo pagão, né, eles vão cortar, né, vão considerar só a partir, acho que de Tomás de Aquino, né, alguma coisa assim, porque ele já começa a criticar os pagãos, né, que é muito interessante isso. Eu percebi, como eu estava ali falando antes, né, que quando eu fiz um trabalho, antes eu fiz um sobre Filóstrato e Eunápio, eu percebi essa, essa, essa guinada que o platonismo dá para o cristianismo. Você tem cristãos, né, na Síria, na Palestina, né, principalmente, que são platônicos. E aí, eles vão começar a criar aqueles taumaturgos, né? Que são pessoas que aí já se assemelha com o cristianismo, né? Que são pessoas que alcançam um nível de sabedoria tal, né? Que é o caso, por exemplo, do Apolônio de Tiana, de Filóstrato, né? O Apolônio de Tiana, ele alcança um nível tão alto, né? De sabedoria, que ele começa a operar os ditos curas, né, que os cristãos chamam de milagres. Então, ele cura pessoas, chega a ressuscitar, né, também. E, por incrível que pareça, no fim da biografia do Apolônio de Tiana, do Filóstrato, para provar a imortalidade da alma, veja que já transcendeu, né, que é totalmente metafísica. A preocupação já desse terceiro século está na questão da alma, é, da essência do mundo, né, de como isso opera, de como essa sabedoria interfere também no plano da medicina, né, que a gente tem os chamados iatrosofistas, né, que são aqueles de iatros, que é médico em grego, né, então são aqueles médicos que são sofistas, né, que são retóricos, mas que também têm uma filosofia, e eles, até é engraçado, porque depois da morte do Juliano, no terceiro, né, do terceiro para o quarto, nós vamos ter a perseguição deles, né? Eles vão ser perseguidos como magos, curandeiros, né? Então a gente percebe exatamente esse percurso, né, de uma filosofia que ela é voltada para a cidade, mas ela tem um lado idealista, porque em certo momento ela se torna inaplicável. A República de Platão é um exemplo disso, né? A gente não consegue imaginar uma cidade como a imaginada por ele, né? E depois vem o Plutarco, que está ali inserido dentro do seu contexto, como ele diz, que desde a época de Augusto, Augusto já tinha essa preocupação, né? Porque naquela época não havia exame de DNA, né? Então, então ele começa a criar regras, normas, né, para garantir né, a veracidade da sua descendência, né? Não, é meu filho. Que até tem uma parte numa das biografias de Plutarco, que Plutarco ironiza isso, né? Do período das guerras de Augusto. Eu não me lembro se é na biografia de Crasso ou de Pompeu, em que ele. De Marco Antônio,
que eu sei que é desse período, que ele fala assim, que bendita a época em que os filhos se parecem com os pais. E isso daí é uma paródia, né, se você se lembrar, do Exildo, que ele também fala, né, lá que os homens da época dele, os filhos já não se parecem com os pais. Ô, Maria Aparecida, pensando um pouco nesse exercício que o Plutarco realiza, né, de aproximação de Platão e ao mesmo tempo, né, enfim, de uma interpretação própria também do Eros, né, em relação ao Daimon, né, como é que você, para chegar a Plotino, né, depois, como é que você definiria, né, no sentido do que a gente poderia pensar essa potência divina, digamos, em Plutarco? Há uma definição do tipo, é uma paixão, é um sentimento, como é que Plutarco, então, ao refletir sobre o poder do Eros, né, tem essa digamos, forma que o Plotino dá, é um deus, é um deus, é um daimon, é uma afecção da paixão. Ele usa essas mesmas... Usa, é interessante, eu estava lendo, até separei aqui, né, porque essa questão também passou exatamente pela mudança da percepção do que seja o amor e Eros, né, como eu disse no início, a gente tem lá em Platão a ideia de que o amor é algo que nasce, que é individual, né, que você sente, o indivíduo, mas que tem um conteúdo divino, e que, por esse conteúdo divino, não é algo direto entre o homem, porque o homem não pode nem ver um Deus, que senão ele é fulminado, né, pelo brilho, pelo esplendor, né, do divino. Então, ele precisa ali de um intermediário que, na opinião de Platão, é Eros. Já para Plutarco, e esse Eros, né, em Platão, ele se manifesta em vários aspectos e não necessariamente numa relação homem-mulher, que é o que Plutarco vai restringir, né? Porque isso vai estar relacionado ao casamento exatamente para transformar a mulher e o homem em amigos, né? Ele fala da filia, né, que Eros desenvolve, e pensando também que ele está ali no Império Romano, em que muitas mulheres estão envenenando seus maridos, né? E estão trocando, são mulheres que não foram, segundo essa percepção de Plutarco, iniciadas na filosofia, para se tornar amiga, né? Para que se tornem amigas de seus companheiros e vice-versa. Mas esse movimento, né? Aí, claro, tem de entender o momento também de Plutarco, né? Esse movimento se dá pelo homem, né? O que é interessante é que ele mostra que a mulher, já dentro desse período, tem a capacidade de filosofar, né? Mas ela precisa de um homem para introduzi-la nessa filosofia. Então, em Plotino, e outra coisa, Plutarco já tira a definição de Platão no sentido de que Eros seja um daimon, né, um demon, ou um ser intermediário. Ele vai atribuir a Eros a categoria de Deus, porque no sentido de Plutarco também, continua com aquela imagem que a gente tem de que é Eros que desperta o amor no outro, né? Com aquela imagem que a gente tem do cupido que flecha, né? Então, essa é uma imagem de Plutarco, e
aí, a partir desse momento, quando ele seleciona quem ele quer juntar, os homens não têm mais poder para separar, né? Então, por isso que ele é eleito à categoria de divindade, porque ele tem esse poder, né? E existe um outro tratado de Plutarco que eu traduzi, esse está acessível na revista Hélade, né? Que são contos de amor, que ele coloca Eros quando ele é contrariado, com o poder até de destruir uma cidade, né? De destruir uma cidade, porque ele foi contrariado, os desígnios dele não foram, né, respeitados. Já no caso de Plutino, eu estou aqui correndo o PDF que eu estava lendo, né, para conversar com você e vocês, né? Eu vou ler para vocês o início, né? Que ele diz assim, ó, a respeito do amor, né? E de Eros, ou Eros, né? Se é um deus ou um gênio, veja que aqui ele já dialoga com as duas vertentes. A vertente de ser um gênio, ou, como eu traduzi à época, gênio ou daimon, né? Que é a de Platão, ou um deus que é a de Plutarco, que é a única que nós temos a notícia de tratar o Eros como deus, e ele quer que ele seja eleito deus do casamento, né? Deus do casamento. Então, ele já diz isso, ele fala, olha, então, mostra que Plotino conhecia esse debate também, né? Então, ele fala, a respeito do amor, se é um deus, ou um gênio, ou uma paixão da alma, né? Que é aquilo que você falou, porque também é posto por Aristóteles a questão de ser uma paixão, uma perturbação, né? Da alma. Então, ele vai dizer o seguinte, ou se existe um que é um deus, ou um gênio, um outro que é também uma paixão, e ainda qual é a natureza de cada um deles, convém examinar as concepções propostas pelos demais homens, e quantas se originaram na filosofia a respeito disso, e, sobretudo, quantas o divino Platão concebeu, né? Daí ele fala aquilo que eu comentei. Realmente, ele escreveu muitas coisas de diferentes formas sobre o amor, né, dentre os seus diálogos. Realmente, ele não somente versou sobre que o amor é uma paixão que se origina nas almas, mas também afirmou que ele era um gênio e discorreu sobre o seu nascimento, como e de onde é e que se originou. E aqui ele vai começar a retomar a questão de Eros ser filho de Penia, né, e de Poros, né? Então, e essa referência que ele faz, né, como eu falei que está em Aristóteles, eu anotei aqui, está na Metafísica, né, 986b, exatamente, discutindo isso. E uma outra questão interessante também, que a gente percebe, é que tanto em Platão quanto em Plutarco, e Plotino também fala, do amor sob uma perspectiva individual, Plotino, ele vai além, dentro dessa questão metafísica, tratando de um amor universal, né? De o que é, se eu não me engano, no terceiro livro, né, dessa tradução, que ele começa a falar já do amor universal. Então é bem diferente, ele fala ele começa no amor, e mesmo esse amor individual que nasce na realidade, como ele fala, né, é um amor também que transcende, que como ele concorda ali com Platão, e eu falei para vocês, que é a questão do amor entre as almas. E aí você percebe, como eu disse antes, da questão da eternidade da alma, né, em que o Apolônio de Tiana vai ressuscitar, né, na verdade não é ressuscitar, ele vai aparecer, não ressuscita, ele vai aparecer no terceiro dia para um discípulo seu, para provar que a alma é imortal, né? Então, percebe-se aí uma narrativa muito semelhante, né, e já a influência do cristianismo com o platonismo ali, né, nas histórias, né.
E então, por isso também Plotino já vai partir para a ideia do amor universal, que ele diz que a gente pode ter um amor por qualquer coisa, por todas as coisas, por pessoas, né? E aí fica já próximo do que seria um amor cristão na nossa compreensão, né? E é muito interessante isso, porque eu achei muito boa a sua colocação, porque em geral, até por isso que eu já falei, não tem cristianismo, porque em geral querem colocar um cristianismo no Plutarco, um cristianismo no Plotino, mas não é isso, é o contrário. Nós temos todo como eu falei no início, os sofistas, os iatrosofistas, os retóricos, os filósofos desse Oriente, desse caldeirão onde está fervendo o cristianismo, né, o berço desse cristianismo, pensando as práticas cristãs, a teoria cristã, mas sob a perspectiva de Aristóteles e de Platão, né? Sim. Que mais tarde vai ser acusada de ser uma filosofia cristã pagã, né? Sim. E execrada pela igreja. Uhum. Maria Aparecida, interessante esse movimento, né, que você está fazendo aí, de ida e vinda a Platão e a Plotino, e a Loraine, inclusive, nossa colega que está acompanhando aqui nossa conversa no YouTube, Boa noite. Ela tem um livro, né, Plotino Fazedor de Mitos, né, que ela faz várias referências a possíveis influências, digamos assim, ou presença de Plutarco nas Enéadas também, né? E uma que ela cita, eu até tirei aqui porque eu achei interessante, ela faz referência a Hadot, a Pierre Hadot, que ele faz a referência a uma imagem que Plotino usa no Tratado 50, que é o olho de Afrodite. E aí ele diz que isso é provavelmente a primeira e única vez na literatura que essa imagem é usada, e que provavelmente seria uma referência a Plutarco, uma metáfora, né, que ele diz que poderia ter alusão a Horus, e que provavelmente, né, ele deixa isso, e a Lorraine coloca isso no livro, né, que Plotino teria essa conhecimento, né, digamos assim, dessa interpretação que o Plutarco faria de Ísis como Pênia, Osíris como Poros, e Horus como filho, né, e sendo um mundo sensível, e essa imagem estaria relacionada a Horus. Você tem alguma, digamos, enfim, você lidou de alguma maneira com isso? Você saberia vislumbrar esse olho de Afrodite como uma expressão de Horus aí, e dentro dessa leitura que o Plutarco faria? Nossa, enquanto você falava, eu já estava aqui, né, acionando tudo que eu já li e já pensei, né, Eu tenho isso mais vivo no Tratado de Ísis e Osíris, né? Eu estou até com vontade de abri-lo aqui, né, porque é o meu apoio, porque aí eu dou aquele procurar, né, fica mais fácil, Sim, sim. porque ele faz, né, ele faz essa relação, porque é interessante, né, a perspectiva de Plutarco, do mundo, a perspectiva religiosa de Plutarco, ela é muito sincrética, né, ele trabalha com a perspectiva da religiosidade grega, romana, egípcia, mas é muito interessante porque ele também mostra, né, Afrodite, né, ele também mostra o contrário, né, como exatamente, porque é quando o Tífon está cego, isso mesmo, olha só. Então, e aí o que acontece? A gente tem um sincretismo tão forte que ele não é apenas o egípcio, né? O que é egípcio influenciando o grego e o romano, mas também o contrário, né? A gente percebe isso. Ontem mesmo eu vi a apresentação da professora
Márcia Vasques, né, da Federal do Rio Grande do Norte, em que ela mostrava como houve, né, uma mudança no formato de algumas múmias, que já representavam um pouco mais, que estavam mais próximo da iconografia romana, né? Então, aquilo indica o quê? Romanos sendo mumificados, né? Mas já com uma característica, com traços romanos na múmia egípcia, né? Então, eu estou olhando aqui, né, as referências que eu tenho, né, porque da Afrodite, eu lembrava da história de alguma coisa de olho, mas é o que ele diz assim, ó. Pois Ísia é um nome helênico, também Tífon, que é inimigo da deusa, está cego por causa da ignorância e do engano. Então, subverte e esconde a palavra sagrada que a deusa reúne, Ísis. Organiza e transmite aos iniciados os seus ritos, pela sua natureza divina. Com perseverança e uma vida moderada, com privações de muitos alimentos e dos prazeres de Afrodite, impede a licenciosidade e o gosto pelo prazer. Então, aqui não temos nada no Ísis e Osíris mesmo com relação a Afrodite, né? A grande aqui, na verdade, relação que ele faz, né, é com Deméter. Isso, Deméter por conta de Osíris ter sido, né, esquartejado e os pedaços dele espalhados pelo Egito, e Ísis fez um périplo, né, na região em busca dos seus pedaços, e ele compara ao périplo que Deméter fez em busca da sua filha que havia sido raptada. Tem até um episódio que Ísis é hospedada num palácio e ela também, olha só, é pega como Afrodite foi, colocando o filho do rei no fogo para torná-lo imortal. Existe um episódio desse. Então, eu imaginei que ele fizesse alguma outra comparação com Afrodite, não. É com Deméter, tá? É com Deméter. Então, eu não posso falar nada do olho de Afrodite, sinceramente, porque eu fiquei aqui pensando, né? Dentro da concepção de amor de Plutarco, é muito interessante, porque Eros não trabalha sozinho. Isso é bom também dizer, né? E olha, ela ia perguntar justamente sobre Deis e Osíris quando Cícero leu este trecho. Ah, eu não sabia que Cícero tinha lido. Ah, o Cícero, você. Ai, eu já imaginei Cícero, orador romano. Essa foi ótima. Ai, você viu o que é a bitola, né? Né? Então, mas aí não tem condições do Cícero ler Plutarco, porque Cícero veio antes, né? Então é a bitola mesmo. Aí o que que acontece, Cícero? Deméter, então, né? Seria mais em relação a Deméter. Deméter. Então, mas aí tem uma questão também que pode estar relacionada com já do amor que Afrodite, né? Ele diz que Eros tem as suas auxiliares, mas que são muito importantes para ele, né? Que primeiro é Afrodite. Por quê? Porque é Afrodite que vai. Tem uma outra questão interessante nessa percepção plutarquiana do amor, porque ele não descarta o sexo, né? Pelo contrário, ele dá importância, ele diz que uma boa vida, né, regida por Afrodite, garante a amizade entre o casal, a cumplicidade, né, entre o casal, porque é uma outra questão que não se fala, né? E se você pensar aí, ele também está vendo uma sexualidade feminina aí dentro, né? Uma preocupação. E aí as outras que vão auxiliar Plutarco dentro dessa questão do casamento serão as carites, né? As graças, porque ele diz que Eros sozinho não opera o casamento, né? Ele precisa de Afrodite para que ela cuide da parte da cama, dos prazeres de Afrodite, né?
nos prazeres afrodisíacos, e precisa da caritas, porque olha que interessante, esse prazer, e é outra coisa muito interessante, porque ele critica os homens que montam feito cavalos em cima de suas esposas. Ele fala, né? Ele fala que são quadrúpedes, que agem feito Inclusive, quadrúpedes com suas desculpa, esposas. inclusive parece que há uma necessidade também do consentimento, né, por Isso, parte da mulher de que... que aí entram as cárites, né? Sim, E sim. ele fala que se a mulher não conceder a cáris, né, a graça ao homem, aquela relação, ele compara, é como a dos animais, é um quadrúpede, né, em cima de uma mulher. Então, você vê que ele também respeita, né, o prazer feminino, né, que não é fazer como na Grécia Antiga, que a gente pode achar que era tudo bonito, mas conceito de amor nem assim existia praticamente, né, e havia muitos casamentos e muitas relações a partir de raptos, né, então a cultura do estupro não era tão estranha no mundo antigo. Ô, Maria Aparecida, um outro aspecto que sempre eu vejo sendo associado a Plotino em relação a Plutarco é também o caráter de interpretação dos mitos, né? Ainda um pouco na linha do que eu falei em relação a Lorraine anteriormente, né? Porque o Luc Brisson, né, tem um artigo que é sempre um referente quando a gente fala dessas coisas em Plotino de mística, de mistério e tal, que é a ideia de que Plotino usa a expressão mística em relação aos mistérios, né? E há essa referência também de que Plutarco lidaria com esse caráter mais alegórico, talvez mais associado ao aspecto não literal dos mitos, né? Uma interpretação em que os mitos ganham um aspecto mais filosófico. Como é que Plutarco lida com os mitos associados Certamente. aos mistérios, né? Certamente, porque a questão toda de Plutarco, né, até quando eu escrevi lá meu livro, né, que era a minha dissertação, Plutarco Historiador, foi muito recorrente o argumento de que Plutarco não estava preocupado com a história, mas com a moral, né, com a ética. Isso é verdadeiro, mas ele também quis mostrar que isso interfere na história, então ele precisou da história para, né, mostrar como o conhecimento ou não da filosofia opera, né, nela, na história. E essa questão dos mitos também passam por isso, né, passam, né, Plutarco, em certos momentos, me lembra muito aquele pensamento do Platão na República, quando ele critica o Homero, que ele fica lá apresentando deuses que se batem, que se desrespeitam, onde já se viu um deus ferir o outro, né? Ele fica assim, horrorizado. Então vem essa história de ele querer tirar, né? Para quê? Para mostrar para os atenienses que aquilo ali são fábulas, né? Plutarco chama de superstições, né? Ele diz que são superstições. E daí, o que acontece? Ele tenta mesmo moralizar, né? Moralizar e eu vejo isso, né, como uma influência de Platão, né? Esse tratado, por exemplo, que eu traduzi, o da Malícia de Heródoto, ele retoma essa questão sob a perspectiva histórica, como? Dizendo que nós não devemos guardar as histórias ruins, né? Os defeitos, o que a pessoa fez de ruim, porque meio que todos nós temos alguma coisa, né? Que não queremos colocar na biografia, mas, né? Que nós ressaltássemos as boas ações, né? As virtuosas, para quê? Porque aí ele já está na influência, alguns dizem do Cícero, eu concordo, né, da história como exemplo, mas na Grécia Antiga já se pensava nisso também, né, de se aprender com a história. Sim, Né? isso é interessante, porque esse aspecto, digamos assim, pedagógico, né, Pedagógico, de alguma exato. maneira, dos mitos, é uma coisa que o neoplatonismo
desconsiderando os aspectos também associados à natureza física, a fazer uma interpretação. Proclo, por exemplo, quando lida com esse aspecto da república, é puramente do ponto de vista da ética, né, da formação mesmo. Então, não há violência. A violência é símbolo, né, digamos assim, de uma grande revolução cósmica que está associada ao próprio aspecto oculto dos mitos, né? Eu acho que esse sentido do oculto aí é uma coisa que é muito presente na tradição neoplatônica, né? Como... Ah, sim, é sim, porque, por exemplo, no próprio tratado, né, que eu estou dando curso, amanhã será a última aula, e na primeira aula eu falei sobre essa questão, porque quando a gente fala de qualquer divindade, a primeira coisa que vem o interesse nosso é no ritual. Como que era esse ritual, né? Mas a gente já vê desde de Heródoto, quando vai fazer lá as descrições do Egito, dos deuses, de Apis, como que eram os sacerdotes, ele não entra no rito, ele não entra nos valores, é como se isso fosse proibido, né? E até em alguns momentos ele não fala nem o nome do Deus, ele fala não me é permitido mencionar, não me é permitido dizer o nome, né? Então existe todo um mistério, não é à toa que todos são os mistérios de Eleusis, os mistérios órficos, os mistérios, né? E você acredita que também, assim como para Proclo, eu estou pensando, né? Essa lida com os mitos também é a lida com a própria filosofia? A filosofia, enquanto interpretação, né? Hermenêutica, Sim, sim, estaria também sim. marcante Sim, em como Proclo. diria o Stuart Hall, como uma lente, né? Com a qual você lê e interpreta o mundo, né? Que é exatamente essa é a grande discussão, né? Que já começa com Platão, né? Com a ideia da filosofia também operando no cidadão, né? Tornando o melhor, mais ciente, mais consciente do seu papel, né? Porque pensando assim nos contextos, né? Platão está no quarto século depois de Cristo, já numa época em que nós historiadores falamos no chamado declínio da polis grega, né? Às vezes, muito discutível isso, se foi exatamente o quarto, mas o que importa é que depois nós temos o império, né, de Alexandre o Grande, e esse sistema políade fica bastante prejudicado, né? E Platão, digamos assim, já está vislumbrando, né, essa perda, né, porque primeiro tem de se lembrar que Platão é um aristocrata, né, ele é da família dos Alquimeônidas, então ele vem de uma ordem instituída, né, em que essa ordem instituída, de alguma forma, a família dele se manteve nela, né. Então, a época dele, a cidadania já não tem mais a mesma rigidez que tinha na época de Péricles. Cidadão é aquele que casa com, né, que é filho de mãe cidadã, com pai cidadão, né? Então, tudo isso já está se esvaindo. Também nós temos, na época já de Platão, que é o alvo também da crítica da obra dele, que é uma retórica pela retórica, que já não tem mais nenhum sentido, né? A presença do demagogo se faz cada vez mais forte, né? E até chegar, por exemplo, Demóstenes, que vai ser acusado de traição, de estar ao lado do Império Macedônio, de Filipe II. Então, nós temos uma série de conflitos, né, que fazem com que ele, embora não seja tão claro, tente, né, não seja exequível, digamos, ele tente pensar uma cidade em que a filosofia seja como que o fármaco, né? Porque não à toa que você tem lá o grupo dos filósofos, né? Que eles que vão governar, eles que vão decidir, né? Então já são seres diferentes, superiores, com mais noção do que vai acontecer, né? E Plutarco não pensa não como
o filósofo rei, que é o caso do Platão, mas ele pensa num rei filósofo. Eu acho que, por exemplo, Marco Aurélio seria o rei, o imperador favorito dele, né? É que ele não chegou a ver, mas seria o conceito. E eu acho que Marco Aurélio foi um imperador que entendeu esse neoplatonismo de seu tempo, né? De querer ser e também e esse neoplatonismo aí também aliado a que nós não falamos ainda, né, do nome deles, mas é preciso lembrar do estoicismo, né? É preciso de lembrar do estoicismo, porque também esse lado é, é, prático tem, né, respaldo no estoicismo. Uhum. Ô Maria Aparecida, você no caso chegou, agora vindo um pouco para a Eneada, né? Essa sua tração é de 2015, não é isso? Isso, 2015. Como é que você chegou até a Plutino? Você estava em Plutarco, aí, enfim, a relação com Platão, foi uma encomenda, foi um desejo de chegar Não, a Plutino? Como é que se deu a sua chegada a Plutino, a essa Eneada em isso. particular, esse tratado? Então, ao texto foi por conta da pesquisa, né? Mas houve uma coincidência aí, porque foi assim, a Martin Claret me pediu, porque eles tinham sido processados, não sei se você conhece a história, ela foi processada por plágio e foi obrigada a repor 80% do seu catálogo, porque era todo feito, acho que por um autor só, né, uma coisa assim, isso foi muito falado, né, todas as listas circulavam, não compre traduções, porque todos, né, todas são do mesmo autor, né, ele fazia russo, sânscrito, mandarim, né, era tudo o mesmo, todas do mesmo autor. Então, eles estavam muito preocupados em repor isso, e retomar a credibilidade, e chamaram várias pessoas para fazer, né, e pagando bem, né, e me convidaram para fazer o banquete. E eu já fiz o banquete, porque eu já tinha estudado boa parte dele, né, por conta do projeto, e tinha a tradução do Diálogo do Amor, né. Então, como eles me pediram o banquete, eu peguei e quis fazer um 2 em 1. Eu falei, olha, eu tenho aqui o Diálogo do Amor, do Plutarco, e eu acho que seria bom vocês publicarem, porque é uma continuidade, né? Assim, é um intertexto, uma discussão entre eles, e vocês poderiam fazer aí um casadinho, né? Os dois sobre amor e tal. Aí eles aceitaram e compraram também o Diálogo do Amor. Só não aceitaram o estudo. O estudo é um estudo de mais ou menos 150 páginas, e que eu diluí em artigos, né? Uns viraram capítulo de livro e outros artigos. Muito bem. Então, quando saiu esse material, então, como eu já tinha o Diálogo do Amor pronto, e só precisei fazer precisei fazer o banquete, quando saiu, eu já havia feito um contrato com a Edipro para traduzir o Heródoto, e fiz com a Edipro a mesma coisa que fiz com a Martin Claret, empurrei uns plutarquinhos no meio do caminho, né? Ó, eu estou fazendo lá, ó, aqui tem aqui, ó, um da educação das crianças, né? Você não quer, aí por simpatia, né? Aí ela vai lá e faz, né? Porque, aliás, estou fazendo uma obra inédita, né? Sim, tal. Aí consegui 7, né? Você vê que eu fui bem, né? Agora eu não consegui mais. Não consegui mais, não empurrei mais nenhum. Plutarco não vende tanto. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu falei, então eu vou fazer um crowdfunding pro Deise e Osíris, E me porque diga eu uma coisa. ofereci. E Uhum. aí, ela, Desculpa. só um minutinho, naquela Sim. invídia de editor, porque editor, quando vê uma editora com um livro, eu quero também, falou para mim assim, você publicou o banquete lá, né, eu vi na Martin Claret, você não tem, por que você não faz o Plotino, o amor do Plotino, né, aí eu falei, poxa vida, né, então tá bom, eu vou fazer o Plotino, e fiz, e é muito pequenininho o tratado, não dá, assim, acho que 3 páginas de grego, né, é muito pequenininho.
Tanto é que ele tem 96 páginas e é bem espaçado, né, bem tranquilão, assim, eu aceitei, e fiz no Natal, no fim do ano, assim, na virada, que é a época mais tranquila que some todo mundo, né, na virada do Natal para o Ano Novo, até Carnaval, né, a coisa fica um pouco mais tranquila, e foi nessa época que eu fiz a tradução. Uma curiosidade aqui, você já comentou aí no início, já deu uma dica mais ou menos aí do que eu ia perguntar, mas você, diante desse pequeno tratado, né, você teve dificuldades, ou você ressaltaria, né, algumas questões filológicas ou terminológicas que você teve que dar aquele balanço para tentar... você falou um pouco da questão do daimon aí, e também acho que a tradução que você usou Aristóteles, né, para a terceira forma, digamos, um deus, um daimon, ou aí você falou poder ser paixão também. Eu não estou dizendo porque eu não sei como você traduziu, porque, paixão, por exemplo, paixão. né? Porque há uma discussão também já em torno disso aí, né? Por exemplo, quando você estava falando, eu estava vendo aqui o que eu tenho das traduções, aí eu tenho, por exemplo, Breyer traduz como uma paixão da alma, né? Isso. O Armstrong, uma afecção o Igal, afecção é a nova palavra. Que o Barakat traduz como afecção da alma, né? E o Radicci, que é o lá de Milão, traduziu como paixão da alma. Ou seja, há uma variação entre paixão e afecção, né? E você optou por paixão, sem direto, né? Exato, mas por uma tradição literária, né? Que, pensando, por exemplo, na retórica das paixões, né? Que no livro 2, ele vai fazer uma análise, né? Da ira, né? Da inveja, da vingança, e tudo isso eu pensei que são paixões, né? E ele usa ali, até eu tenho uma aluna com quem eu faço já a tradução, né? Porque ela também trabalha com Aristóteles e a gente vai estudando como treino de tradução. Então, né, a Juliana Santana, nós discutimos no início, né, sobre ser afecção ou ser paixão. E chegamos à conclusão que a paixão estava mais próxima da ideia do Aristóteles, né? Porque quando se pensa nessa paixão, a gente pensa-se mais no Aristóteles que no próprio Platão, né? Tem dentro como é que eu vou dizer, da ótica plutarquiana, né? Por que eu falo isso? Porque quando eu comecei, eu achava que Plutarco estava trabalhando apenas com Platão, né? Mas eu percebi que não, né? Que ele também estava muito em sintonia com a ética Nicômaco, né? Com a ética Nicômaco, que é onde, né, no livro 10 também ele vai falar sobre amizade, sobre outros sentimentos, e coloca essa questão da paixão, né? E Plutarco também trabalha com a questão do patos, da paixão, que é exatamente como se o amor tivesse um estágio também na ideia dele, porque ele diz assim, que primeiro, antes do amor, né, vem a paixão, que é o exemplo que ele faz do sentimento que ele fala de Bacon e Esmenodora, que é o casamento que termina, né, termina com o casamento dos dois. E há uma questão que Bacon tem 18 anos e Esmenodora tem 30, e ainda por cima é viúva, então, para os padrões da época, completamente fora, né? E todos da família, a mãe, os amigos, não queriam o casamento entre eles, e aí Plutarco vai, né, falar que esse casamento, embora ele não seja assim, modelar, ele vai dizer que é uma questão de Eros, né? Eros é que vai definir ali, e
enquanto as pessoas, que a história é essa, né, que quando Plutarco sai da festividade das Erotídias, ele encontra umas pessoas discutindo sobre essa relação de Bacon e de Ismenodora, e eles ficam lá dizendo, não deve casar, porque ela é mais velha do que ele, ela é viúva, e aí ficam discutindo, e Plutarco é um dos que se coloca a favor da união. E aí eles ficam o tempo todo discutindo as perspectivas do amor, o que é muito parecido com o banquete. Só que aí, também como no banquete, acontece uma cena inesperada. No banquete é a entrada do Alcibiades bêbado, né? É uma cena inesperada, fazendo lá aquela história toda. E no caso do Plutarco, vai ser um arauto anunciando que, enquanto eles discutiam sobre o casamento deles, eles estavam casando e ele tinha chamado, né, estava lá chamando os que, né, os que estavam discutindo para ir para a festa de casamento deles, né? Então, mostrando um lado, assim, cômico, irônico também, né, a lá Platão, que o Plutarco tem. E eu acho, assim, que Plutarco, né, lembrando agora também da influência do Plutarco que você me falou, né, que eu percebi, porque eu não conheço a obra de Plutino como um todo, a melhor pessoa para falar, acho que já falou, né, o professor José Baracá Júnior, né, que é um especialista em Plutino, e dentro dessa perspectiva, né, o que a gente percebe dentro do amor é isso que você colocou, né, um pensamento mais correto, né, porque e também mais transcendente, porque diferente de Plutarco e de Platão, Plotino não está preocupado em definir quem é Eros, né? Mas entender o sentimento amor, né? E entender o amor não apenas na perspectiva de um casal, de um indivíduo, de o amor de um indivíduo pelo outro, como mais ou menos fez Platão e como fez Plutarco, né? Ele faz essa perspectiva, mas sempre dizendo que é um encontro de almas e que esse amor também pode, como ele nasce, ele tem uma unidade. E é interessante isso dentro do Plotino, que a gente vai vendo que é uma coisa gerando a outra, mas como que tendo uma vertente só, uma raiz só, né? O uno gerando múltiplos, né? O uno gerando múltiplos, mas que são diferentes, mas que têm a mesma essência, né? Porque são da mesma origem, né? Da matéria em si. E aí a dificuldade, né? De Patos, eu achei também muito quando ele fala do ser, também foi, né? Que eu estava até aqui procurando, que é do Toonto, né? Que do belo, do bom, é muito, e também o próprio Erotos, né? Porque a gente tem a ideia, né? Que ele começa aqui, né? Peri Erotos poter atheos tis daimon patos, né? Psiques, é exatamente psiques, né? Que é exatamente o que você citou, né? O que a gente percebe da dificuldade é que, ora, parece que ele está falando de Eros, mas nós não temos a grafia em letra maiúscula, né? E eu fiquei, né, no início, muito em dúvida se eu não traduzia, em vez de falar a respeito do amor, se é um Deus, é um gênio, eu pensei em traduzir a respeito de Eros, né? Mas aí eu fui caminhando e vendo que não cabia Eros, né? Que a ideia é mesmo do amor. Daí você entende que ele já está querendo transformar o amor, né? Em algo divino, em algo metafísico transcendente, imanente, como diz o nosso amigo, Então, é de né? fato.
De fato, porque eu acho que do que a gente conversou aqui, para mim ficou muito claro assim os dois movimentos, digamos, de aproximação e ao mesmo tempo de distinção, no Exato. sentido de que os dois autores, né, se a gente pensar Plutarco e Plotino e Platão como base, estão dialogando sobre uma mesma potência, digamos assim, mas no caso de Plotino, em função do seu sistema, né, metafísico mesmo, que coloca no uno a fonte e ao mesmo tempo o amor, né, porque o uno enquanto princípio, né, de toda a multiplicidade, é amor em si mesmo, em Plotino, na Enéada 6:8, se não me falha a memória. Depois o amor também se manifesta no intelecto, que a contemplar o uno, né, é também movido por essa potência, por essa dínamo, e aí segue todo o movimento. Então, há essa preocupação metafísica, que eu acho que está em Plotino e que não estaria em Plutarco, pelo que eu estou entendendo, mas Exato. também há aproximações interessantes, que é, por exemplo, aí fica realmente em quem faz, né, esse tipo de... A Lorraine mais fez isso, né? Que é a questão do sentido dos mitos, né? Eu penso que também esse controle das paixões ou dos desejos tem muito a ver também, tá na Enéas também, como uma forma dos desejos naturais, né? Ele critica a quebra dos desejos naturais, aqueles que viabilizam essa forma da natureza, do prazer. Então, tem pontes, né, interessantes de trânsito, talvez via esse mesmo objeto que Sim. é o Eros. É curioso. Já é a terceira vez que você me dá vontade de pedir licença e ir lá buscar o livro da Lorane, que ela gentilmente me mandou, e pegar as minhas anotações. Mas tem muita coisa lá sobre eu digo Tem, porque ela né? também me mandou Eu tenho essa as parte eu me anotações, interessei. estou com vontade aqui, dá um minutinho para mim, deixa eu pegar. Chegamos aqui a 1 hora na nossa conversa. Eu queria que você falasse somente desse seu último projeto, que está aí, eu soube já que já chegou, né? Ou já Pois está muito é, próximo de se concretizar. Você falar um pouquinho aí desse seu último projeto, para a gente caminhar já para encerramento. sim. Esse é um projeto que eu havia falado, né, para vocês e para você, né, que eu havia feito a proposta para a editora. Eu tinha, na verdade, eu tenho três tratados que eu queria muito traduzir, e me ofereci para ela, falei, eu faço, né, porque achando que ela fosse achar interessante, mas não, né, que é a tríade de Delfos, né, a trilogia de Delfos, que a gente chama, adoraria traduzir essa trilogia, o Deísis e Osíris, e o outro que é o da inteligência dos animais. Eu comecei pelo da inteligência dos animais, porque eu achei que, poxa, como os animais, pet, essas coisas estão muito em voga, eu achei que ela fosse ficar interessada e que ela fosse ver que para isso havia um público, né? Mas aí eu tomei um não sonoro, aí depois tomei um não sonoro dos de Delfos, aí tomei um não sonoro para o Deísis e Osíris, e uh, conversando com um aluno, né, porque a ideia não foi minha, porque eu não tenho esse desprendimento de mercado, assim, essas coisas, né, com um aluno, ele virou para mim e falou assim, professora, por que a senhora não faz não entra num desses sites aí, de causas, e coloca lá que a senhora quer traduzir o Deísis e Osíris, e movimenta um povo para pagar a tradução, né? Quanto que a editora pagaria? Faz uma conta de quanto a senhora ficaria feliz em fazer, depois faz a da edição e da impressão, e assim foi. Em 2019, eu fiz uma campanha que tem os impostos e um monte, né? Eram 9 mil e pouquinho, aí eu fiquei com 7 mil e um pouco para tradução, né? E agora a segunda campanha era um pouco mais alta, porque já é edição, impressão e envio, né? Porque também está incluído o correio, só de correio para 500 exemplares são mais ou menos 5 mil reais. E fora os envelopes, que tem que ser um pouquinho melhorzinhos, tem que ser aqueles envelopes com aquele plástico bolha para o livro chegar bonitinho na casa do indivíduo, né? Então, felizmente, nós fizemos, e todas essas campanhas duraram só 60 dias, porque é o modelo, né, do site, e dessa segunda campanha eu estava um pouco temerosa, por conta da pandemia, da situação, né, econômica que nós enfrentamos,
Mas, felizmente, né, hoje, eu poderia estar aqui pedindo, né, para as pessoas, pelo amor de Deus, compre o livro, salve o projeto, mas, felizmente, isso não aconteceu, né, quem quiser pode adquirir ainda o volume, está lá, vai ficar em aberto até no domingo. Nós vamos ter um excedente, e o meu compromisso é usar esse excedente no acabamento, na qualidade do livro, que, como ele disse, eu quero fazer uma edição dos meus sonhos, né, como tradutora e leitora, né. Então é isso, né, eu quero aproveitar aqui, né, para agradecer todas as pessoas que me ajudaram, porque não foi fácil conseguir, né, atingir os R$ 28.000, e sem a participação de pessoas-chave dentro desse processo, vou citar uma delas, porque ela é visível, né, todos veem diariamente, a arte feita por Gabriel Araújo, né, meu aluno, que encampou a nossa campanha e tem feito um material, né, que todos veem muito bonito e fazendo isso por amor a nós. E como nós vamos passar um pouquinho, eu também espero poder, né, pagar um pouco para ele por essa divulgação. E então eu agradeço a todos, não vou aqui citar nomes para não ser injusta com muita gente mesmo, eu me surpreendi, né, e quero dizer a todos que eu me senti muito querida, muito apoiada, e que, assim, foi uma das maiores emoções da minha vida, que ontem eu não consegui dormir direito, de tão eufórica, de tão feliz que eu estava, e eu ainda estou, eu ainda estou, e assim, para mim é muito emocionante mesmo, sabe? Aquela coisa, né, que quando eu comecei, alguns diziam assim, mas você é louca, você vai fazer uma campanha dessa, num montante desse, né? E daí a gente descobre, né, nessa lição de vida, que se a gente não se lança, a gente não tem o gosto do voo, né? Ô, Então eu Maria, senti o gosto do voo. Muito obrigada a todos, de que coração. ótimo. Que bom que você conseguiu, né? Tem uma É. única pergunta, uma última pergunta, se você puder responder rapidinho aí. Gostaria de saber da professora se houve uma possível influência egípcia no pensamento neoplatônico a partir de Plutarco, ou ao contrário, foi uma leitura neoplatônica das doutrinas egípcias, de William, lá do... Perfeito, William, perfeito. É uma outra discussão que se dá dentro do pensamento dos analistas, né, dos comentadores de Plutarco, que é esse platonismo de Plutarco, né? Qual seria essa origem? Se ele é um platonismo ático, né? Mas o que nós vemos, na verdade, é o que o Jean Rany coloca, né? É que esse platonismo de Plutarco já é um platonismo de Alexandria, do Egito, né? Porque o mestre dele se chama Amônio de Lamptras, né? Que é um egípcio que dava aulas, né, de platonismo sobre Platão em Atenas, e foi com ele que Plutarco teve. Então, essa percepção de elementos egípcios no platonismo de Plutarco não é estranho, né? Exatamente porque Plutarco faz várias referências à religiosidade egípcia, né? A própria Clea, né? A própria Clea, a quem ele dedica esse tratado, é uma sacerdotisa de Ísis, né? É uma sacerdotisa de Ísis, amiga dele, né? Tão amiga que Clea confia a filha dela para que Plutarco a iniciasse na filosofia e nos preceitos religiosos, né? E ele, né, também chega a dedicar um tratado à filha dela, né? E ao esposo dela, que é o Preceitos Conjugais, né? Que eu traduzi, eu consegui publicar esse, né? Preceitos Conjugais que ele dedica à filha de Clea, né? Quem ele foi, o mestre, né? De quem ele foi o mestre. Muito boa.
Então, muito obrigado, Maria Aparecida, aos Imagina, eu que que agradeço. ficaram aqui com a gente. E eu coloquei o link aí da Ah, muito campanha. Quem obrigada. quiser aderir, ainda é possível. E, bom, voltamos uma outra oportunidade, talvez com uma outra tradução, né? Ou da Maria É, Aparecida, ou de alguém mais aqui no Brasil que esteja trabalhando, desenvolvendo pesquisa no campo do neoplatonismo. Muito obrigado e uma boa noite para você, né? boa Saúde noite. para todos. Isso. Boa noite a todos. Muito obrigada também.